Olá, meus amados, tornando as nossas aulas remotas, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre interpretação, mas precisamente a um gênero textual, microcontos. Claro, você já tem familiaridade com os contos, né? Que é uma obra literária, que ela apresenta uma narrativa, né? Temos o narrador, temos o personagem, o ponto de vista, temos enredo, fala do espaço e do tempo. Não possui tamanho definido o conto. O conto, ele pode ser bem extenso, né? Ele pode se alongar, ele pode ser bem extenso, né? O conto. Ele apresenta uma complicação para depois apresentar um desenvolvimento, né? Um clímax, um desfecho. Já o microconto é um gênero textual que a característica dele é a produção bastante curta. O microconto, como o próprio nome diz, micro. É bastante curta, né? A leitura dos microcontos, ele exige que o leitor seja bem ativo, tá? Para preencher a narrativa. Geralmente a apresentação do microconto é sem muitos detalhes, tá? Ele se atenta mais a um fato em si, sendo bem restritivo, né? Bem restritivo. Então, falta algumas informações. Nesse caso, por isso, a exigência de um leitor bem ativo para prestar atenção no que está acontecendo, né? Vai caber ao leitor imaginar, né, os fatos anteriores, diferentemente do conto, que ele vai criar todo aquele contexto. No microconto fica a critério do leitor imaginar isso, né? Aos momentos narrados, as suas consequências, características, vai imaginar inclusive como seriam os personagens, como seria o cenário, tá? Embora ele seja muito sintético, ou seja, bem pequeno, bem reduzido, o microconto apresenta um sentido completo, tá? Eu falei que não tem riqueza de detalhes, mas é porque no microconto ele abre mão desses detalhamentos, falar como é que é a cena do local, todas essas coisas. Mesmo assim, mesmo sendo curto, sendo bem sintético, o microconto ele deixa um sentido bem completo, tá? Ele bem completo. Ele pode ter um efeito dramático, ele pode ser cômico, né? Engraçado, tá? Pode também ser crítico, assim como os contos propriamente dito, né? As partes de um microconto mantêm todos os componentes tradicionais do enredo de uma narrativa de um conto mesmo, né? Uma situação inicial, um conflito, um clímax, um desfecho. Só que bem sintetizado, mostrando apenas as ações essenciais. Só o que é necessário mesmo falar, tá? Ou melhor, mencionar, desculpa. Outros ainda, eles são tão enxutos, que eles registram apenas um flagrante, tá? Alguns deles trazem títulos, outros abrem mão até mesmo do título, para diminuir ainda a extensão, né? Esses textos são chamados geralmente, os microcontos, são geralmente de poucas frases, tá? Mas que trazem uns sentidos. Ele é um conto bem pequenininho, né? Minimalismo é uma característica, né? E ele pode ter múltiplas interpretações. Por que ele pode ter múltiplas interpretações? Porque vai caber ao leitor interpretar algumas coisas de acordo com a sua imaginação, né? É uma história bem curta, né? Não tem subtextos, né? Não tem aquelas descrições
E um microconto tem no máximo 50 palavras. Por que nós estamos trabalhando aqui? O microconto, ele é bem rápido, né? Uma narrativa que se limita bastante. Nós usamos em textos de SMS, desculpa, né? Porque ele também apresenta o microcontos. Em alguns casos podem apresentar título, outros não títulos, né? Eu vou colocar uma atividade com um microconto, tá? Pra gente poder trabalhar. E por que eu decidi fazer essa aula para falar sobre isso? Porque em determinadas atividades, concurso e alguma coisa assim, ou nas provas, a gente utiliza microcontos para poder, quando não queremos utilizar apenas um trecho da história, porque às vezes o professor utiliza, né, o trecho de um texto, para não usar o texto muito grande, ou um trecho de um conto, nós poderemos utilizar um microconto, ou seja, uma história de sentido completo, só que bem sintetizada, tá? Um abraço e vamos fazer a atividade, tá? Beijo.